Bom dia, alunos. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Geometria Analítica. Hoje nós vamos falar de paralelismo e perpendicularismo entre retas. Então vejam, duas retas podem ser paralelas ou concorrentes. Nós vamos analisar quando que elas são paralelas e quando são concorrentes. E no caso de concorrentes, nós vamos analisar quando elas são perpendiculares, ou seja, quando formam entre si um ângulo de 90 graus. Então, vamos lá. Retas paralelas. As retas são paralelas. No nosso plano cartesiano, elas são paralelas quando o ângulo formado pela reta e pelo eixo x das abscissas for o mesmo. Então, se essa reta é paralela dessa, esse ângulo é o mesmo ângulo que esse. Essa observação de mesmo ângulo, nos leva a entender que tem os mesmos coeficientes angulares, porque o m é a tangente de alfa. O m é a tangente de alfa. Ora, tangente de alfa igual tangente de alfa. Por consequência, quando as retas são paralelas, coeficiente angular de uma é igual ao coeficiente angular da outra. No caso de duas retas serem perpendiculares, a análise é dos coeficientes angulares também. Veja, coeficiente angular de uma multiplicado pelo coeficiente angular da outra é igual a menos 1. Uma dica mais fácil é entender que o coeficiente de uma é o oposto do inverso do coeficiente da outra. Vamos entender melhor. O que é oposto? Um número ou uma fração, uma entidade matemática, é oposta da outra quando uma tem um sinal diferente da outra. O mais é oposto do menos, o menos é oposto do mais. Inverso é quando nós temos a fração invertida. 3/4 é inverso de 4/3. Então, veja, se eu tivesse assim, coeficiente angular de uma reta, menos 2/3, coeficiente angular de outra reta, mais 3/2, analise como é simples. Aqui é menos, aqui é mais, portanto, são opostos. Aqui é 2/3, aqui é 3/2, portanto, são inversos. Significa que a reta que tem este coeficiente angular, ela é perpendicular à reta que tem esse coeficiente angular, oposto do inverso, certo? Na prática, como é que fica isso? Então, veja. Para eu analisar isso, eu preciso da equação reduzida, porque na equação reduzida, bem lembramos que a equação reduzida é y igual mx mais n, o que nos mostra o m. Ora, o m é tudo que nós estamos analisando para ver se as retas são paralelas ou perpendiculares. Então, analisando o m, eu afirmo se são ou não paralelas ou perpendiculares. Quem é que mostra o m? A equação reduzida. Então, se eu tenho uma reta escrito y igual a 3x mais 4, outra reta escrito y igual a 3x menos 1, eu observo que o m da reta 1 é o mesmo m da reta 2. Ora, se o m da reta 1 é igual ao m da reta 2, elas são paralelas. Num outro exemplo, uma reta 3 com a equação reduzida y igual a menos 3x mais 5 e uma reta 4 igual a y igual mais 1/3 de x menos 12. Quem é o m da reta 3? Menos 1/3. Quem é o m da reta 4? Mais 1/3. Desculpe. O m da reta 3 é menos 3. Está aqui. O m da reta 4 é mais 1/3. Vamos observar que menos com mais, opostos. Aqui é 3 sobre 1, aqui é 1 sobre 3, inverso. Portanto, são números opostos
e inversos. Essas retas são perpendiculares. Pronto. Basta analisar, então, a equação reduzida. Também para a aula de hoje, nós vamos estudar a distância de um ponto a uma reta. Então, se eu tenho uma reta e um ponto P, como é que eu analiso a distância entre a reta R e o ponto P? Sempre a distância entre R e P é a distância do ponto à reta perpendicularmente. Nunca eu vou medir as outras distâncias. Então, como eu sei que todo ponto ele é definido por x do ponto e y do ponto, e a reta, analisando na sua forma de equação geral, ax mais by mais c igual a zero, a associação dessas duas me leva a essa fórmula. Módulo de... Eu vou substituir o x do ponto no x da reta, ax do ponto. O y do ponto no y da reta, by do ponto, mais c. Em módulo, porque não existe distância negativa, então você despreza se der positivo ou negativo, tanto faz. Raiz quadrada de a ao quadrado. Quem é a? Quem multiplica o x na equação, é o mesmo. Quem é b é quem multiplica o x na equação geral. Então vamos ver um exemplo disso. Se eu tenho uma reta escrita na sua forma geral, 3x menos 2y mais 4 igual a zero. Essa é a equação geral da reta. E eu tenho um ponto, que o x do ponto é 2 e o y do ponto é 6. Jogando na fórmula, distância de ponto a reta é módulo de 3 no lugar do x da reta entre o x do ponto, 3 vezes 2, aqui. 2 vezes y no lugar do y da reta entre o y do ponto, o 6 entra aqui no y, mais 4, dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado. O a é 3, 3 ao quadrado, b ao quadrado, o b é menos 2 ao quadrado. Desenvolvendo, 3 vezes 2, 6, menos 2 vezes 6, menos 12, mais 4, 3 ao quadrado, 9, menos 2 ao quadrado, 4 positivo. Em cima dá menos 2 e embaixo dá 13. Perceba que eu vou desprezar esse menos. Eu não posso dizer que isso é igual a isso. Eu desprezo o sinal, porque é uma distância. Então, seria errado eu manter o menos 2. Certo, pessoal? Na aula, então, de quarta-feira, nós vamos analisar e fazer exercícios a respeito desta matéria. Obrigado pela aula e até quarta.